a segunda opção, sem dúvida nenhuma. Escola, claro. Não vão comprar briga. Não, vamos aguardar o relatório, o texto oficial, para poder fazer a análise, né, definitiva, mas as informações de bastidores são exatamente essas. Até porque os militares são muito legalistas, né? Eles têm muito apreço a isso, então não deve vir nada robusto. Quem espera ali uma prova cabal de que houve fraude das eleições vai se frustrar. Eles vão dizer que é difícil de auditar, né, que a eleição tem que ter alguns melhoramentos, coisa que todo mundo já sabe, tá careca de saber, né? Até o Alexandre sabe disso, mas eles não devem se posicionar mais firmemente sobre fraudes ou sobre um possível cancelamento das eleições, como algumas pessoas esperam. É importante frisar isso, né? O pessoal fica até meio brabo, às vezes vocês estão falando isso, né? Vocês vão ver então no relatório essa questão sendo analisada e sendo trazida pela defesa. E agora nós temos aí uma guerra de relatórios, né? Vai vir esse relatório da defesa que, apesar de não apresentar nada mais conclusivo no sentido de uma fraude propriamente dita, vai fazer vários questionamentos sobre a possibilidade de auditagem dos votos. Aí tem a OAB que não viu nada, o TCU que não viu nada, e tem o relatório da Argentina que foi proibido no Brasil, inclusive, né? Nós temos hoje, olha a situação que nós temos. Você pode não concordar com o que falou lá o argentino, com a análise que ele trouxe, mas você tem que proibir ele de divulgar a ideia dele, um cara que nem brasileiro é. Então a censura chegou a tal ponto que a Argentina tirou do ar uma live que fala sobre o Brasil. Você veja que, né, as organizações de esquerda já estão atuando de forma internacional. Mas hoje nós temos o absurdo em 2022 que são livros proibidos. Olha, relatórios proibidos. Esse relatório não pode ser proibido. Esse tem lá um cadeado no arquivo lá que você não pode acessar. E assim por diante. Então, é lamentável tudo isso. É lamentável tudo isso. E veja, nós temos que separar aqui as coisas do que é um crime, né, contra o Estado Democrático de Direito e o que é questionamento. E questionamento, inclusive, escola, não é nem crítica. Eu vejo lá o pessoal falando assim, ataques à soberania, nada a ver. Ué, se eu perguntar aqui, ó, teve um problema aqui, eu não posso perguntar? E a forma que a Justiça Eleitoral está reagindo me preocupa, porque veja, não tem nada melhor do que alguém que duvida do seu trabalho falar algo ou perguntar para você algo. Você fala, não, vem cá, senta na mesa. É isso, é isso aqui, aquilo, aquele outro. E solucionar, esclarecer, ser transparente. Mas não, o que vem é censura, é proibição, é perfil fora do ar, é ameaça de prisão, é não sei o quê. Então, a reação da Justiça Eleitoral não é a de quem quer pacificar nada. Então, tem que sair do discurso as tentativas de unidade nacional, de pacificar o país e colocar na prática. Censor não quer pacificar, censor quer ser autoritário, quer proibir. É isso que tem que mudar, essa lógica de relação da Justiça Eleitoral com parte do eleitorado. Eu falava aqui, o Escolhe a Prova desde o primeiro turno, né? A função do TSE é solucionar as dúvidas de todos os eleitores. Quando tiver um eleitor no Brasil que desconfie de algo, o trabalho do TSE é convencê-lo que o sistema realmente é transparente, liso e seguro. Agora, enquanto tiver a censura como resposta, as pessoas vão continuar pensando em teorias da conspiração aí por fora de escola. E tem também a questão de que muita gente pede o tal do voto impresso. Já foi discutido nesta eleição que não era possível, não havia tempo hábil para que isso acontecesse. Se isso vai fazer com que os ânimos dos eleitores que ainda questionam ou que tenham algum tipo de problema em relação à maneira como é feita a votação no Brasil, que seja feito ou pensado para as próximas eleições. Por que ficar nessa guerra de braço com o eleitor e com a população, sendo que isso só traz prejuízo para a imagem do país, para o mundo lá fora? Eu conversava com o pessoal que mora fora do país, não são brasileiros, mas tem uma relação com brasileiros, e todos acham que a nossa eleição é uma chacota, porque sim, a gente é motivo de meme, a gente é motivo de piada, a gente é motivo de dúvida, mas a gente é motivo de tudo isso porque não existe uma sintonia entre quem comanda e o comandado. Mas para que tudo isso aconteça, por que não falar pelo menos aquele meio termo? Precisa ser sempre na soberania, né? De um ou de outro. É isso. Vários veículos internacionais já estão, inclusive, divulgando suspeitas sobre o que há aqui. Enfim, aqui não se pode dizer, senão, né, vem o Alexandre de Moraes e manda
fechar a rádio, manda tirar o perfil do ar, todo mundo sabe o que está acontecendo. Mas a questão não é nem essa, a questão, você lembrou aqui, é importante, a imprensa tem esse papel de ser a história viva das pessoas, memória viva das pessoas. Vamos lembrar aqui rapidamente que o voto impresso, ele foi aprovado pelo Congresso. Aí o Supremo Tribunal Federal falou que ele era inconstitucional. Aí voltou pro Congresso a bola. Então, se ele é inconstitucional, faremos aqui uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para tornar ele constitucional. Uma questão meramente burocrática jurídica. Perceba que é uma manobra. Subiu para o STF, depois da lei aprovada, ele disse, não, é inconstitucional. Então, o Congresso, que é realmente a casa do povo, o poder emana dali, o poder central é o Congresso Nacional. Às vezes a gente esquece disso, mas é isso. Aí falou, vamos fazer a PEC. Aí o Judiciário começou uma campanha nunca vista. Eu conversei com vários deputados, Escola, os mais novos, os mais experientes, né? Um deputado aqui do Paraná que sempre pede para não falar o nome dele, porque tem medo das retaliações, que tem mais de 4 mandatos aí, falou, Marco, eu nunca vi o que aconteceu na discussão daquela PEC. Ministro ligando para deputado para relembrar processo que esse deputado tinha. Então, foi uma campanha agressiva do Judiciário, de parte do Judiciário, para que essa PEC não fosse aprovada, e aí terminou, como vocês lembram bem. Era tão unânime essa coisa do voto impresso, em certo ponto da nossa história, Escola, que quem propôs esse projeto lá atrás foi o Roberto Requião, que hoje está no PT, né? que é um político de esquerda. Então, veja, a própria esquerda aprovava isso lá atrás. Depois, as conveniências foram mudando, infelizmente nós não temos isso. Independentemente do que acontecer agora, o Brasil precisa resolver essa questão. Nós temos que ter uma reforma política.